you're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. Bom dia, gente! Hoje vai ser mais um vídeo do que eu como no dia como vegana. Não falou isso. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou mostrar um dia de refeições veganas, mais estilo low carb e proteico. Porque muita gente me pediu, então eu vou mostrar vou tentar compartilhar algumas sugestões, algumas coisas que dá pra fazer pra deixar o seu dia, mesmo com refeições veganas, um pouquinho mais low carb e mais proteico. Eu não sigo nenhum tipo de dieta, sei lá, low carb, proteico, esse tipo de coisa. A minha única regra é sempre tentar consumir o mínimo de produtos processados, industrializados. Eu quase não consumo açúcar, quase não consumo coisas assim de farinha. Não consumo nada de origem animal, é claro, né, porque eu sou vegana. Então, no geral, eu acho que eu acabo comendo até bastante low carb. Não sempre, dias mais, tem dias menos. E eu adoro comer vegetais. Frutas eu não consumo muito, mais no café da manhã. Eu como mais, na verdade, vegetais, assim, legumes, verduras, né, do que até frutas. Frutas geralmente fazem parte só do meu café da manhã. Quando eu faço vitamina verde, às vezes eu faço um porridge de aveia, que daí eu coloco uma fruta junto, esse tipo de coisa. E a primeira refeição que eu vou mostrar aqui pra vocês, então, que eu fiz, que eu vou comer agora, é um pudim... Como é que chamaria? Pudim de chia proteico, eu acho que seria assim que eu chamaria. E eu já preparei ele ontem à noite. E o que eu fiz então foi colocar aqui no meu NutriBullet uma xícara de leite de soja e 2 colheres de sopa bem cheia de sementes de chia e um scoop, né, de proteína em pó vegana. Esse aqui é sabor avelã. E aí eu coloquei um pouquinho de cacau em pó porque eu queria fazer ele mais assim, estilo cacau. E aí eu só bati assim por uns 3 minutinhos até toda a chia tá bem triturada. E aí eu transferi aqui para um recipiente e coloquei na geladeira. E aí hoje de manhã, né, eu só peguei e coloquei um pouquinho de mirtilo por cima e um pouquinho de coco ralado. Você pode colocar qualquer outra fruta. Aqui é bem comum ter mirtilo, e mirtilo é uma fruta que tem bem pouco carboidrato. Ela é muito boa para quem tá seguindo uma dieta low carb, morango também, né? E aí coco ralado também, o coco quase não tem carboidratos. E esse coco ralado é sem açúcar. E aí ele fica assim, essa consistência bem, tipo, gelatinosa. Eu tenho uma receita do mousse que é bem popular aqui no meu canal, que é mais ou menos esse estilo, só que aí para fazer o mousse eu usei o leite de coco, aquele leite de coco culinário de garrafinha, e aí por causa da gordura dele fica mais consistência mesmo de mousse, ele fica mais aerado e mais consistente, mais duro do que esse aqui. Só que hoje, como né, a intenção era fazer um dia mais low carb, mais proteico, eu usei leite de soja, porque o leite de soja tem bastante proteína, ele é um dos leites vegetais que mais tem proteína, né, porque ele a soja é uma leguminosa, então tem bastante proteína. A chia, ela também é praticamente só fibra e gordura, e ela é muito saudável, porque ela tem bastante gordura ômega 3, e até é interessante você fazer assim, triturar, porque daí vai liberar a gordura ômega 3. Muitos estudos mostram que se você só coloca a chia assim de molho na água, come ela pura, você acaba não se beneficiando da gordura ômega 3 que ela tem. Então o triturar vai deixar ela mais saudável e você vai absorver mais todos os benefícios dela. Se você quer fazer isso daqui, mas não tem proteína em pó vegana, você pode fazer só normal mesmo, né, gente? Eu aí não adicionei açúcar nem adoçante, porque a proteína em pó vegana que eu uso, ela tem um pouquinho de stevia. Então, esse vai ser o meu café da manhã low carb. Quando eu acordei, eu tomei uma xícara de café preto passado, sem açúcar, que eu sempre tomo quando eu acordo. E também tomei a minha vitamina B12, né? Porque eu tomo todos os dias, né? Quem é vegano tem que tomar vitamina B12. Então, agora eu vou tomar meu café
trabalhar um pouquinho e depois eu volto aqui de novo. Eu tô indo preparar o almoço agora. Eu vou fazer um stir fry. Eu nunca fiz essa receita antes. Vai ser a primeira vez, eu espero que fique bom. Depois, quando eu fizer, eu volto aqui pra falar pra vocês o que eu acho. Talvez tenha que modificar algum ingrediente. É um stir fry que faz com pasta de amendoim. E aí eu vou usar tofu e alguns legumes. Eu vou usar uma vagem verde, pimentão, cenoura e abobrinha. E vegetais, legumes e verduras, assim, eles são bem bons para quem quer seguir, né, um estilo mais low carb, porque eles têm bastante fibra, bastante água e tem um pouquinho de carboidrato, mas são os carboidratos bons, né, gente? Então não tem problema de comer verduras e legumes. E aí, ao invés de comer ele com arroz branco, eu fiz já ontem um arroz de couve-flor. Eu gosto muito de arroz de couve-flor, eu faço até com... Tem vezes que eu faço bastante, aí passa um período assim, eu esqueço e aí eu faço de novo. Mas eu gosto de arroz de couve-flor, não é só por causa dessa história de low carb. Acho que eu tô falando muito carbo hoje, né, gente, carboidrato, mas é que é o objetivo desse vídeo. E então, eu fiz já ontem, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz, mas é super fácil, super simples de fazer. Eu gravei, eu tenho ele na geladeira. Então esse vai ser meu almoço, não sei se vai ficar gostoso, espero que sim. Pra janta, gente, eu já tenho planejado o que eu vou fazer pra janta. Não deixe de assistir até o final a janta, porque a janta eu vou fazer uma coisa muito gostosa. Eu já fiz a receita uma vez e eu tava morrendo de vontade de comer de novo. E é muito gostoso, são os tacos e é muito bom, bom mesmo. Acho que eu devia ter trocado, eu devia ter feito os tacos de almoço e ter deixado esse stir fry pra janta, porque esses tacos são muito bons. E às vezes as pessoas não assistem o vídeo até o final, né? Assistem um pedaço e depois não assistem mais, e elas vão acabar perdendo a receita dos tacos. Mas tudo bem, né? Espero que você fique até o final. Mas agora eu vou lá então fazer o almoço e eu mostro pra vocês passo a passo como que faz. Eu vou começar mostrando aqui como que eu fiz o arroz de couve-flor ontem. Eu tenho aqui uma cabeça de couve-flor que eu lavei bem água corrente. É uma cabeça de couve-flor, sei lá, mais ou menos média. E aí eu só ralo aqui nessa abertura maior do ralador. Eu já ralo direto dentro da panela. Eu acho mais fácil. Você pode usar o processador aqui também, mas eu até prefiro usar o ralador. E aí fica assim, parecendo o arroz. Aí eu levo pro fogão, adiciono um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite de oliva e pimenta do reino. Eu não vou temperar ele muito aqui, porque como eu vou comer com stir fry, esse stir fry já é bem temperado, eu deixo assim ele só com salzinho mesmo. Se você quiser, você pode acrescentar alho, sei lá, mais temperos verdes, o que você quiser. E aí eu vou refogando aqui mais ou menos assim por uns 5 minutos. Eu não acrescento água, porque a couve-flor já libera um pouco de líquido. E aí prontinho, só isso mesmo. E aí eu deixo ele esfriar, coloco no recipiente e guardo na geladeira. Agora para fazer o stir fry aqui eu tenho 200 gramas de tofu firme que eu cortei em cubos, uma cebola média que eu cortei assim em tiras largas, um pimentão vermelho, 2 cenouras pequenas, uma abobrinha pequena também que eu cortei em cubos e vagem verde, essa vagem assim um pouquinho mais grossa. E aí eu começo aqui dourando o tofu em óleo de coco, também acrescentei meia colher de chá de sal. Eu só acrescento o tofu aqui no meu wok e vou deixar isso aqui dourar por mais ou menos assim uns 5 minutos. Eu coloco o tofu dentro, deixo assim ele dourando, aí depois eu viro e vou deixar dourar mais um pouquinho. Eu mantenho o fogo sempre em alta aqui e também não acrescento água. Aí quando o tofu estiver assim bem douradinho, eu retiro ele da frigideira. Agora eu vou acrescentar um pouquinho mais de óleo de coco e dourar a cebola. Aí eu também faço o mesmo processo que o anterior, eu vou mexendo, mantenho sempre o fogo em alto e dourando. Quando a cebola já estiver assim, bem douradinha, eu vou acrescentar os vegetais, né? Que então é a cenoura, a vagem, o pimentão vermelho e a abobrinha. E aí eu vou mexer um pouquinho, dourar assim por uns 3 minutinhos. Não acrescente água aqui, tente só mesmo dourar assim com um pouquinho do óleo do coco que tem. E aí eu vou colocar uma tampa e deixar refogar por mais assim de 5 a 7 minutos, até os vegetais estarem macios. Eu mantenho o fogo em alto. Agora passou 5 minutos aqui, o que eu faço é retornar o tofu para a frigideira. E aí eu também acrescento aqui 1/4 de xícara de pasta de amendoim,
2 colheres de sopa bem cheia de shoyu, né, que é o molho de soja, 1 colher de sopa de melado e um pouquinho de molho sriracha, que é um molhinho meio picante, assim, apimentado. E aí também água, eu coloco 150 ml e aí você vai checando se precisa colocar mais água. No início parece que não vai ficar cremoso, mas à medida que você vai mexendo e vai aquecendo, né, a pasta de amendoim vai ficando super cremoso. E se você quiser pode acrescentar mais água. Eu não acrescentei mais sal aqui, mas se você quiser pode acrescentar. E aí quando tiver assim, ó, super cremosinho, tá prontinho. Agora aqui num prato eu já servi uma porção do arroz de couve-flor, né, que eu mostrei que eu fiz antes, e aí eu coloco uma porção desse stir fry por cima. Esse stir fry rendeu mais ou menos 3 porções. Eu acho que poderia ter colocado bem menos pasta de amendoim. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica sobre isso, mas ficou super gostoso. Depois do almoço eu saí, mas eu queria só dar uma sugestão sobre o stir fry. Eu achei que ficou muito gostoso, só que eu recomendaria colocar menos pasta de amendoim. Eu coloquei 1/4 de xícara, né, que seria 4 colheres de sopa, mas eu acho que 2 colheres de sopa já seria mais do que suficiente. Porque você pode ir adicionando água e ele vai ficando bem cremoso, então não é necessário tanta pasta de amendoim, ou você adiciona mais, né, legumes, mais tofu, mas dá para acrescentar bem menos pasta de amendoim, mas o sabor fica muito bom, gente, fica super cremosinho assim. Eu adorei, você pode comer também com arroz. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os ingredientes que eu usei, então se alguém quiser dar uma conferida. E eu saí, aí eu passei no supermercado e tinha abacate, uns abacates lindos por R$1,20. R$1,20 é um preço bem bacana para abacate aqui. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer um guacamole. E eu fiz um pouquinho e comi com um pouquinho de salsão, assim, talos de salsão, pimentão vermelho e cenoura. Então eu fiz tipo um snack. No geral eu não como lanchinho snack, mas foi mais ou menos porque eu fiquei com vontade de comer um pouquinho de guacamole. Aí eu resolvi fazer assim e comer com um pouquinho de vegetais. E agora eu tô indo preparar a janta. Vai ser tipo uns tacos low carb, porque ao invés de usar as tortilhas, né, de milho, eu vou usar tipo folhas de alface. E eu coloquei para demolhar antes de sair uma lentilha, 1 xícara de lentilha, então ela tá demolhando mais ou menos assim umas 2 horas. E então eu vou lá pra cozinha agora fazer, é bem rapidinho, não demora muito e fica muito gostoso. E para fazer esses tacos low carb, então eu começo aqui colocando a lentilha para cozinhar. Eu acrescento numa panela e vou acrescentar 2 xícaras de água. E também acrescento um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite de oliva. E aí eu vou colocar uma tampa semi-aberta e deixar cozinhar por em média de 12 a 15 minutos. Aqui a lentilha, ela tem que estar meio que al dente e sem o líquido. Então se passou os 12 minutos e a sua lentilha já tá macia, mas tem muito líquido, escorra o excesso numa peneira. Ou se ela ainda estiver dura, acrescente mais água. A minha ficou assim, bem al dente e bem sequinha, como eu gosto. Agora aqui numa frigideira, eu vou acrescentar uma cebola roxa e dourar ela. Eu tô usando óleo de coco aqui para dourar. Aí eu douro assim por uns 4 minutinhos, até ela tá bem douradinha. E vou acrescentar agora cogumelos. Eu tô acrescentando aqui 4 cogumelos Paris, cortados em pedaços pequenos. Se você não tem cogumelos, não precisa colocar, faz só com a cebola mesmo. Ou pode colocar um pouquinho de berinjela picadinha bem pequenininha. E aí eu acrescento 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de páprica doce, um pouquinho de cominho em pó. E vou continuar dourando isso aqui por mais assim uns 5 minutinhos. Até tudo tá bem douradinho assim, bem fritinho. E quando estiver pronto, eu reservo. Agora aqui numa tigela eu vou acrescentar a lentilha já fria e vocês podem ver que ela ficou bem al dente e bem sequinha.
E aí eu vou acrescentar cebola e os cogumelos já frios e aí alguns vegetais. Aqui eu tô acrescentando pimentão amarelo, uma cebola e azeitona. E também salsinha, bastante salsinha, porque eu sou a doida da salsinha, né, gente? Eu adoro salsinha em tudo. E aí eu também acrescento um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite de oliva, bem pouquinho, porque eu já acrescentei sal antes. Aqui a câmera ficou sem foco, então não dá pra ver direito. E aí eu só misturo tudo e prontinho o recheio dos tacos. E ficou maravilhoso isso aqui, gente. Você pode comer só assim mesmo, também já é gostoso, como se fosse uma salada. Agora aqui, ao invés das tortilhas, como eu disse antes, eu vou usar folhas de alface, que eu lavei bem, né, em água corrente. E aí eu só preencho elas assim com essa saladinha de lentilha. E aí, para finalizar, eu tô acrescentando um creme aqui de castanhas, é tipo um queijo. Eu vou deixar a receita aqui embaixo na descrição, é muito gostoso e faz toda a diferença na hora de comer esses tacos. Você pode usar também uma maionese aqui se você quiser, mas esse creminho de castanhas é perfeito. Gente, esses tacos é uma delícia, gente, uma delícia mesmo. Você pega assim, é muito bom. Esse molinho faz toda a diferença. É uma receita, um blog chamado My New Roots, eu acho que é. Eu vou deixar aqui embaixo direitinho a receita em português. Esse blog, ele é um blog da Sara, que é em inglês. E ela chama de tipo queijo crudível. Mas é muito gostoso, gente. E esse recheio aqui com lentilha ficou, honestamente, gente, ficou perfeito. Nossa, perfeito mesmo. Eu nem lembrava o quanto que era gostoso. Eu acho que eu fiz uma vez só essa receita. Totalmente havia esquecido. Mas é muito bom, gente. Façam. Vale muito a pena. Eu fiz 3 aqui. Eu acho que vai ser o suficiente. Sobrou bastante recheio pra fazer mais amanhã ou sei lá. E então acho que isso vai ser tudo que eu vou comer por hoje. Se você gostou desse vídeo, quer que eu faça mais vídeos, talvez umas marmitinhas low carb, se inscreve no canal se você não é inscrito, é claro. E também comenta aqui embaixo se você fizer alguma dessas receitas. Eu vou só agora tomar um chazinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu comprei também, que eu quero provar. É um chá de cúrcuma, canela e gengibre. É tipo esse estilo que chama, né, Golden Milk, que seria tipo leite de ouro, por causa da cúrcuma. A cúrcuma, gente, é um alimento maravilhoso. Eu como muito, faço muito curry, né, coloco bastante cúrcuma, porque é muito gostoso. Esse aqui é orgânico. Eu vou fazer um pouquinho desse chá depois pra tomar. Então, acho que eu mostrei tudo pra vocês. E beijos, né? E até o próximo vídeo. The stars as our lighters, and throw our problems in the flames. Throw our problems in the flames, and throw our